mercado imobiliário brasileiro tem registrado números impressionantes. Só nesse primeiro trimestre deste ano, as vendas de imóveis cresceram mais de 15%, segundo dados da Câmara Brasileira da Indústria da Construção. E esse movimento, por consequência, acabou aquecendo um outro setor, que é o de consórcios, que registrou um salto de quase 45%, se comparado com o ano passado, nas vendas de cartas de crédito para imóveis. Para a gente entender melhor esse cenário e entender um pouquinho melhor como que o setor está vendo esses resultados, a gente vai conversar com o Wagner Soares, que é gerente de consórcios da Bancorbras, que é uma das principais administradoras do país neste setor. Wagner, seja muito bem-vindo à 98 News. Bom dia. Bom dia, muito obrigado. Wagner, eu começo te perguntando a que se deve esse salto de quase 45% nas vendas de consórcio de imóveis? É um fenômeno pontual? Vocês avaliam que foi puxado por algum fator específico? Ou a gente pode estar vendo aí uma mudança estrutural no perfil do comprador? Muito boa pergunta, Laura. Bom, primeiro, o país ele passa por um momento aí de taxa Selic alta, né? A gente está com a taxa a 15%. E com isso o mercado, principalmente o mercado financeiro, freou um pouco mais a liberação dos créditos, né? Um dos maiores bancos do mercado imobiliário aumentou o valor da entrada para um cliente adquirir o imóvel. Hoje a entrada é de pelo menos 30%. Então, somado a isso, e também eu estava acompanhando a entrevista há pouco, né? O brasileiro também começa a pensar na educação financeira, né? Principalmente depois da pandemia, nós vimos uma busca por esse conhecimento sobre ter uma renda, enfim. Então, somado a esses três fatores aí, fez com que o mercado começasse a crescer com números bem significativos, né? Você falou aqui do 1º de janeiro a maio, né? Mas nós finalizamos 2024, por exemplo, com esse segmento crescendo 35%. Então, é um segmento que tem crescido bastante, principalmente alavancado aí por causa da alta taxa de juros. Wagner, eu queria entender um pouco do perfil de quem está aderindo a essa modalidade dos consórcios. Vocês estão identificando que ele está exatamente em que faixa de renda da população? É aquele que não está conseguindo um empréstimo nos bancos convencionais, ele não está conseguindo ou está usando recursos próprios, ele tem mais recurso de entrada, ele está em que faixa da população brasileira? Então, principalmente na faixa da classe C para cima, né? Mas a gente viu, principalmente no segmento de consórcio, um crescimento muito grande de clientes das primeiras faixas, né? Faixa A e B, que estão adquirindo também o imóvel para uma forma de investimento, ampliar sua carteira, enfim. Tem crescido cada vez mais, né? Na faixa etária, a gente tem principalmente dos 30 a mais. Então, a gente tem aí o público dos seus 35, 40 anos, que tem adquirido principalmente consórcio de imóvel, né? Seja para sua aquisição da primeira casa ou para investimento. Como é que funciona para essas duas coisas, Wagner? Para aquisição é para uma coisa, para investimento é outra. São produtos diferentes, esse desenho está feito de uma maneira diferente quando você vai apresentar para um cliente um consórcio, ou eles estão alocados no mesmo lugar, o cliente é que vai se resolver o que ele quer fazer com aquela carta de crédito. Muito boa pergunta. Então, ele comprou uma carta de crédito de imóvel, né, para aquisição de bens imóveis. Então, no momento que ele for utilizar o crédito, é que ele faz essa decisão. Geralmente, o cliente, o motivo de compra, ele já decide ali no início, mas a forma dele é investir, né? Mas o produto é o mesmo, ele pode tanto, né, para fazer como investimento ou como aquisição do primeiro imóvel, né? Não tem uma distinção de produto, né? Wagner, eu queria tocar num ponto sobre a possibilidade de usar o FGTS para poder ofertar lance, amortizar o saldo devedor dessa carta de crédito. E tem um dado importante que foi feito, que quem trouxe foi justamente a Câmara Brasileira da Indústria da Construção, melhor dizendo, a Associação Brasileira de Administradoras de Consórcio, que o acumulado aí nesses primeiros meses foi de 123 milhões de reais,
quando a gente pensa aí nos participantes desses grupos de consórcios de imóveis que utilizaram o FGTS justamente para poder participar desse consórcio. A gente está vendo aí alguns tipos de crédito, por exemplo, consignado CLT, que está vinculado justamente ao FGTS, então há uma competição no sentido de trazer outras etapas que estão, de certa forma, ali, o recurso de crédito vinculado ao FGTS. Como que vocês avaliam esse impacto quando a gente está falando sobre essa disputa de consórcio, já que esse recurso está ficando mais visado por outros programas? Bom, para a gente é uma facilidade para o cliente, né? Então, o cliente que está adquirindo o seu primeiro imóvel, né? Ele pode ali utilizar o FGTS para poder fazer uma oferta de lance no consórcio, ou se ele já comprou um imóvel, ele pode fazer a amortização da parcela. Então, é um grande benefício que tem o nosso produto, né? E eu imagino aí que esse cliente que fez a aquisição ou pensa na aquisição, ele já está somando aquele valor ali do FGTS para fazer a compra do seu imóvel, né? Então, tem a disputa, mas acredito que são com objetivos aí distintos, né? Talvez o primeiro seja aquele que está pensando para poder sair de uma dívida, enfim, né? Aqui já é o cliente que está pensando numa aquisição, numa redução de uma parcela, enfim. Então, eu acredito que tem um mercado para os dois. Qual é a taxa, Wagner, se é possível a gente ter esse número, de amortização que as pessoas têm feito? Assim, você começa geralmente um processo de consórcio e as pessoas chegam lá no meio do caminho com uma urgência de eu preciso encerrar isso, ou geralmente eles vão sendo espaçados ao longo do tempo com o perfil de parcelamento que foi inicialmente alocado quando você assina um contrato? Muito boa pergunta. Bom, primeiro, o consórcio, ele tem uma taxa de administração que a administradora cobra para fazer a gestão do grupo. Então, diferente do financiamento bancário, onde os juros em relação ao cliente que está sendo adquirido, aqui não tem um juros no consórcio. E com isso, o cliente ele tem uma taxa pré-fixada. Então, do início ao fim é a mesma taxa. Então, logo, se ele vai fazer algum adiantamento de parcela, não há uma redução, porque não foi cobrado o juro dele pelo risco do tempo dele permanecer ali com aquela operação. Então, a gente costuma dizer, né, e principalmente nesse momento de uma taxa Selic alta, né, a gente faz muito isso com o nosso cliente. Quando o cliente vem aqui para poder parcelar ou para antecipar, nós falamos para ele o seguinte: olha, o seu dinheiro aplicado está rendendo muito mais do que a taxa que você vai pagar aqui pelo consórcio. E aí o cliente faz a conta e geralmente ele prefere deixar o dinheiro aplicado, ou enfim, fazer outra operação com o dinheiro dele, mantendo ali a parcela do consórcio, já que não tem juros, uma parcela que cabe no bolso dele. Sobre uma mirada para o futuro, Wagner. Como é que o setor está avaliando os caminhos que nós estamos indicando, especialmente para a construção civil? Vou perguntar específico nesse setor, porque eu sei que ele concentra uma parcela importante do que são os consórcios, que existem também para aquisição de bens menores, também para aquisição dos veículos automotores e muito mais. Mas olhando especificamente para a construção civil, vocês estão esperançosos ou ainda estão com o pé atrás sobre o que temos apresentado do ponto de vista de política econômica? Nós somos esperançosos, né? Tem um dado importante, o consórcio, só para você ter ideia, o consórcio nos últimos 10 anos, a gente teve um pouco mais de 100% de crescimento e participação do PIB, né? Nós saímos de 2,8 para 6,1 agora em 2000 e 2,8 em 2014 para 6,1 em 2024. E a nossa expectativa esse ano é de pelo menos crescer novamente acima de 2 dígitos. Então, o mercado está muita expectativa. Particularmente no mercado de imóveis, consórcio de imóveis, o cliente pode adquirir a mesma carta de crédito, ele pode utilizar para aquisição do imóvel, para construção, para reforma, ou construção em aquisição em reforma, ou aquisição em construção. Então, é um mercado que tem bastante oportunidade. E o fato dos bancos estarem reduzindo cada vez mais a liberação do crédito faz com que o empresário olhe para o mercado de consórcio de forma diferente, né? Principalmente da construção civil, ele olha e vê também no consórcio uma possibilidade do financiamento da sua obra. Então, nós estamos vendo aí com boas expectativas. Nós conversamos com Wagner Soares, gerente de consórcios da Bancorbras, uma das principais administradoras nesse setor. Wagner, muitíssimo obrigado pelas informações, pelo diagnóstico que você nos trouxe aqui. Muito importante para a nossa audiência a gente apresentar possibilidades, como são os consórcios no país. Ótimo dia, bom início de semana para você.